Olá, eu sou a professora Samia Moda Cirino e vou conversar com vocês sobre uberexploração do trabalho humano, novos marcos regulatórios do mercado de trabalho. Bom, primeiramente, cumprimento a todos os ouvintes, quero agradecer o convite realizado para participar deste evento, bem como o espaço de fala concedido para levantar algumas questões sobre o direito do trabalho, questões que o direito do trabalho tem que enfrentar diante dos novos marcos regulatórios que foram decorrência da reforma trabalhista. Mas não apenas isso, mas também em razão das características que o trabalho humano assume no capitalismo da era da informação e do conhecimento. Estamos em plena vivência das consequências das alterações legislativas sobre o trabalho humano, em decorrência das sucessivas reformas trabalhistas. O povo tem que enfrentar essas alterações e essas decorrências em razão da propagada, mudança e aumento dos postos de trabalho após a reforma trabalhista não ter ocorrido. Ao contrário, após quase 2 anos da reforma trabalhista, o que aumentou de fato foi o trabalho informal e precário, de modo que hoje o trabalhador brasileiro, a renda mensal dele é inferior àquela que ele ganhava antes da reforma trabalhista. Mas não apenas o povo, nós também, juristas, temos que enfrentar essas alterações legislativas e essas consequências a fim de buscar soluções minimamente razoáveis para os remendos que foram realizados na legislação sobre o trabalho humano. De modo que posso afirmar que essas alterações, por um lado, ora parecem ignorar completamente a realidade, o que ocorre na prática das relações de trabalho. Por outro lado, ora parecem ignorar os demais marcos regulatórios que versam sobre o trabalho humano, a exemplo dos direitos fundamentais dos trabalhadores expressos na própria Constituição Federal. Esse cenário, não podemos imaginar que a reforma trabalhista ou até mesmo que o engendramento para essas alterações ocorreram de uma forma súbita, de repente ocorreu a reforma trabalhista. Não. Na realidade, não podemos esquecer as várias alterações que ocorreram na CLT ao longo das décadas. O que podemos afirmar é que um cenário propício, ou seja, de crise econômica e de crise política, e aqui eu abro um parênteses para afirmar que crise não é o termo propriamente correto, tendo em vista que o capitalismo não tem crise, o que ele tem são rearranjos para manter o poder econômico e para a subsistência do próprio sistema. Mas, enfim, o que podemos dizer é que esse cenário, ele propiciou o que a professora Aldaci Rachid Coutinho chama de tragédia e farsa. Ou seja, foi o golpe de misericórdia para a desregulamentação e a supressão de direitos dos trabalhadores, bem como para o desmantelamento do sistema protetivo do trabalhador. E isso referendado pelo fato de, após a entrada em vigor da Lei 13.467 de 2017, nós tivemos várias outras medidas provisórias, inclusive a mais recente, que é a medida provisória 881, chamada Medida Provisória da Liberdade Econômica, mas que também traz em seu bojo alterações sobre o direito do trabalho. Como vimos, parece que essas alterações, essa reforma trabalhista parece não ter fim. Ou talvez podemos dizer que o fim seja o fim do próprio direito do trabalho. Ou o fim, que é aquele que eu prefiro, o fim talvez seja a resistência. A resistência como luta pelo direito dos trabalhadores, a luta por um trabalho digno e emancipador. De modo que, ao fim e ao cabo,
nós nunca saímos de uma luta de classes. Bom, como eu disse, a saída é pela resistência, é pela luta. E se a saída é pela resistência, ela deve estar pautada em sólidos fundamentos jurídicos capazes, se não de minimizar os impactos dessas alterações legislativas nocivas, né, precarizantes, ou melhor ainda, seria até mesmo inviabilizar a aplicação desses novos marcos regulatórios. E esses fundamentos, eles devem ser buscados na norma máxima do nosso ordenamento jurídico, que é justamente a Constituição Federal. E nesse aspecto, a Constituição Federal, não apenas nos direitos fundamentais dos trabalhadores consagrados no artigo 6º e artigo 7º da Constituição Federal, mas também nos princípios que orientam a interpretação e a aplicação dessas normas, de modo a evitar o esvaziamento do conteúdo desses direitos fundamentais. E um desses princípios que nós nos pautamos justamente em relação aos direitos fundamentais sociais dos trabalhadores é o princípio do não retrocesso social. Esse princípio progressista é tomado aqui como resistência. E esse princípio, quero colocar para vocês o conceito da professora Aldaci Rachid Coutinho, que eu já citei anteriormente para vocês. Ele se trata de, ele significa rejeitar a barbárie ostensiva, a luta contra a tirania e a opressão e negar a condição de refém e arbitrariedade. Ou seja, não se trata de um princípio que nega mudanças, não se trata de um princípio que engessa a atividade econômica e que desconsidera as mudanças inerentes à tecnologia, por exemplo, que veio como forma de nova exploração do trabalho humano. Não. O que significa é que, em relação a esses direitos fundamentais sociais, o que se admite é evolução. Evolução da ordem econômica, social e política. De modo que qualquer medida legislativa ou decisão judicial que contrarie esse princípio será nula, não pode ser aplicada. E eu gostaria de, dentro dessa orientação que eu coloquei para vocês, né, do princípio do não retrocesso social, eu gostaria de iniciar aqui a análise do tema proposto, que é a questão da uberização, né, ou uberexploração do trabalho humano, tendo em vista que, como eu coloquei para vocês, após a reforma trabalhista, e também reconheço que isso é um fenômeno mundial, mas no âmbito, né, no nosso âmbito nacional, após a reforma trabalhista, o que nós tivemos foi um acréscimo do trabalho informal. E esses trabalhadores informais encontraram um grande espaço de atuação no trabalho realizado por meio de plataformas eletrônicas ou por meio de aplicativos. O que eu quero dizer é, se esses trabalhadores não conseguem se reinserir no mercado de trabalho formal, com vínculos de emprego reconhecido e todos os direitos trabalhistas e previdenciários que lhes são inerentes, eles devem buscar subsistência em outras formas de trabalho, que ora temos que enfrentar e que ora estão totalmente desregulamentadas. Bom, e uma dessas atividades que eu propus a análise é justamente a atividade dos motoristas para a empresa chamada Uber. Vejam a relevância dessa análise, tendo em vista que, se nós pensarmos que a Uber é a maior empresa de serviços de táxi do mundo e não tem sequer um veículo no seu nome. Se nós pensarmos que uma empresa como Airbnb é a maior plataforma de serviços de hospedagem do mundo e não tem sequer um hotel, um imóvel no seu nome, o direito tem que se voltar para essas realidades e verificar como fica a condição de quem labora por meio dessas plataformas, por meio desses aplicativos. E a questão também é relevante, tendo em vista a recente decisão do STJ em um conflito de competência, reconhecendo que a competência para analisar demandas envolvendo o motorista e a Uber
não é da Justiça do Trabalho, e sim da Justiça Comum. Tendo em vista que o tribunal entendeu que não se trata sequer de trabalho, de relação de trabalho, portanto não estou me referindo à relação de emprego. Entendeu que não se trata sequer de relação de trabalho, mas apenas de prestação de serviços regido pelo direito civil. Ora, nós temos então que analisar as características desse trabalho, ou dessa atividade, quais são os direitos e deveres que decorrem dessa relação. Porque se eu tenho uma pessoa prestando atividade de motorista, não é razoável dizer que não existe trabalho humano. Não é razoável dizer que não existe sequer trabalho e que isso seria regido pelo direito civil. Ora, se nós dissermos que se trata de trabalho humano, portanto, né, e aí eu refriso novamente, não estou nem entrando no mérito de relação de emprego, mas se nós dissermos que é trabalho humano, essa decisão do STJ não contraria, não viola o artigo 114 da Constituição Federal, que diz que é competência da Justiça do Trabalho processar e julgar todas as demandas que envolvam trabalho humano. Então é necessário fazer uma análise dessas questões. Essa atividade, especificamente que nós estamos analisando aqui, que é do Uber, mas todas essas atividades, esse trabalho que é realizado por meio de plataformas ou de aplicativos, tem recebido os mais variados nomes, entre eles economia cooperativa, economia compartilhada, economia do bico, uberização e crowdwork e crowdsourcing. De antemão, já coloco para vocês que o meu posicionamento no sentido que eu não concordo de que uma atividade como a da Uber pode ser classificada como economia compartilhada. Por quê? Porque se nós admitimos e aplicarmos para todas as atividades realizadas por meio de plataformas ou de aplicativos, considerar que todas se tratam de economia de compartilhamento, nós estamos desvirtuando um conceito positivo da economia e do trabalho, que pressupõe que as pessoas tenham uma troca entre elas, entre pessoas que estão na mesma posição, o que não acontece, por exemplo, em relação à Uber, que eu tenho uma empresa explorando uma atividade econômica a partir do trabalho de uma pessoa. Então, eu não nego que realmente existam atividades realizadas por meio dessas plataformas e desses aplicativos que podem ser considerados como economia de compartilhamento, economia solidária, a exemplo daqueles aplicativos de carona que existem, né, disponíveis hoje em dia. No entanto, estender isso para toda e qualquer atividade que é realizada por meio desses aplicativos não é razoável, não é coerente, podendo gerar até mesmo um dumping social, além, né, da precarização total dos trabalhadores. Temos o jurista e o julgador tem que analisar caso a caso cada aplicativo, cada atividade humana realizada a partir deles para poder enquadrar ou não nessa economia chamada de compartilhada, de solidária. O conceito mais técnico, né, que seria melhor utilizado para definir essas atividades é o de crowdwork e de crowdsourcing. Crowdwork vem daquela ideia da língua inglesa, crowd, que seria multidão. Ou seja, o que nós temos hoje em dia é uma nova configuração do trabalho em que nós temos uma multidão de indivíduos que concorrem entre si para trabalhar e somente conseguem trabalhar por meio de um aplicativo. E vejam, aqui não é a tecnologia como um instrumento, é sim a própria tecnologia que viabiliza somente por ela a prestação desse trabalho. E esse trabalho, crowdwork, ele se insere dentro do conceito de crowdsourcing, que pode ser traduzido para nós como multiterceirização. Ou seja, nós saímos do conceito de terceirização, quarteirização, para um novo conceito que é de multiterceirização. Ou seja, a terceirização, aquela ideia que eu exploro uma atividade econômica e eu transfiro a minha atividade meio ou a minha atividade fim para uma outra empresa que, por sua vez,
irá contratar os trabalhadores para prestar a atividade para a empresa tomadora de serviços, o que nós temos agora é essa empresa exploradora da atividade econômica, ela transfere a sua atividade diretamente para indivíduos, diretamente para o trabalhador, que assume todo o ônus e todo o risco dessa atividade. Veja que eu não falo aqui nem de pejotização, eu falo aqui de transferir diretamente para o indivíduo, que vai concorrer entre si, esses trabalhadores concorrendo entre si, por meio de uma plataforma. Isso é multiterceirização, conceito que nós temos que, no direito, nos voltar para ele e ver como nós vamos normatizar isso no direito. Bom, a questão que surge é, e nós já vamos enveredando aqui para verificar que se trata de um trabalho humano, né, e não de uma mera prestação de serviço do direito privado. A questão que surge aqui, uma indagação muito pontual, é se seria possível o reconhecimento de uma relação de emprego entre a Uber e o motorista. Fiz uma análise de várias decisões judiciais no Brasil, inclusive fora do Brasil, para não trazer aquela ideia que apenas o direito do trabalho brasileiro é protetivo, mas verifiquei decisões judiciais reconhecendo a relação de emprego entre o motorista e a Uber nos Estados Unidos, na Espanha, na França, no Canadá. Nós já temos precedentes reconhecendo a relação de emprego e não apenas uma relação de trabalho. Ou seja, trazendo aqui as razões de decidir para vocês, primeiro, das decisões que não reconheceram o vínculo de emprego. Essas decisões se pautam essencialmente na ausência de dois requisitos da relação de emprego. Então, eles se pautam principalmente na ausência de pessoalidade e, mais do que isso, ausência de subordinação. Então, eles dizem que não haveria pessoalidade porque o motorista da Uber ele faria apenas o cadastro na plataforma como uma forma de segurança do cliente, e, inclusive, outra pessoa poderia dirigir o veículo cadastrado, desde que também faça o cadastro, a autorização, né? E a questão da subordinação, que seria, eles apontam o fato de que o motorista pode cancelar viagens, ele pode não pegar determinadas viagens, ele pode inclusive ficar offline até 1 ano sem precisar justificar e sem receber qualquer punição em decorrência disso, de modo que ele teria uma liberdade na execução da sua atividade. Ora, na verdade, a análise de decisões judiciais que reconheceram a relação de emprego e do conjunto probatório desses autos, posso afirmar que existem sim todos os requisitos da relação de emprego. Todos os requisitos estão presentes. Veja, iniciando pela não eventualidade. A não eventualidade, há muito tempo no direito do trabalho, não é vista mais apenas como a frequência de dias que o trabalhador trabalha, né? Se é uma vez por semana, 2 vezes por semana ou por mês. Isso não serve mais como conceito de não eventualidade para o direito do trabalho há tempo. A não eventualidade no direito do trabalho é analisada a partir da atividade econômica explorada. Ou seja, se a atividade o trabalho daquela pessoa é relevante, é importante, se insere dentro da atividade econômica da empresa. Ora, sem motorista não existe Uber. Então não tem como afirmar que a atividade do motorista da Uber é eventual. O outro requisito, que é o requisito da onerosidade. Esse é inerente. A pessoa, o motorista, ele trabalha e assim recebe pelo trabalho que ele realizou. Duas questões aqui. O fato de, eventualmente, a remuneração dele não ser quitada diretamente pela empresa e sim pelo cliente, não altera esse requisito da onerosidade, tendo em vista que o próprio direito, né, a própria norma do nosso ordenamento jurídico estabelece que a remuneração não é apenas a contraprestação pecuniária quitada pelo empregador, mas também é considerado remuneração o valor que é quitado por terceiro. Além disso, existe um outro argumento de que não seria relação de emprego, mas seria um contrato de parceria
em razão de que o motorista da Uber, ele fica com cerca de 75, 80% do valor da corrida, da viagem, e que isso seria um patamar muito elevado para considerar uma relação de emprego. Contudo, se nós considerarmos que indevidamente os custos da atividade econômica, como a depreciação do veículo, a manutenção do veículo e o combustível ficam por conta do trabalhador, ficam por conta do motorista e que esses gastos são elevados, nós não podemos dizer que ele fica totalmente com 75, 80% do serviço que ele prestou. Há sim uma transferência da alteridade, ou seja, dos custos econômicos da atividade para esse trabalhador. Além disso, a pessoalidade também está presente, tendo em vista que interessa sim para a Uber saber quem é o motorista que está levando aquele cliente. Tanto é que, para que o veículo cadastrado possa ser dirigido por outro motorista, esse outro motorista tem que fazer o seu cadastro na plataforma. Então não adianta dizer que não existe pessoalidade, que não interessa quem está prestando aquele serviço, porque interessa sim. A principal questão, que é aquela que é utilizada para negar o vínculo de emprego, é a subordinação. Mas veja, a subordinação ela está presente. Por quê? A Uber, ela convoca esses trabalhadores, ela estabelece a rota e ela estabelece o preço. Ou seja, o trabalhador, ele não tem margem para estabelecer um preço maior. Se ele quiser, ele dá um desconto e tira do que ele recebe, mas ele não pode negociar esse valor, por exemplo, para um custo maior do que está ali na plataforma. Além disso, esses motoristas estão sujeitos a avaliações. E a depender da avaliação que esse motorista recebe, né, uma avaliação insatisfatória de forma reiterada, eles podem ser suspensos ou até mesmo descadastrados. Além disso, esses motoristas eles estão sujeitos a determinados incentivos em relação à jornada, para que eles consigam atender toda a demanda em todo o horário que a Uber está ali prestando o seu serviço, ou seja, eles recebem incentivos para trabalhar mais, eles recebem incentivos para estar em determinadas localidades mais distantes ou em determinados horários não habituais. Além disso, eles recebem bonificações se eles cumprem um determinado patamar de viagens, de corridas durante a semana. Então, não há como dizer que não existe uma ingerência, que não existe uma dependência, que não existe uma direção, um controle dessa empresa nas atividades desses trabalhadores. Existe sim. Inclusive, sobre a questão de cancelar viagens, não atender as viagens ou ficar offline por muito tempo, esses trabalhadores podem receber comunicados de que podem ser suspensos ou que podem ser descadastrados. Então, como vamos negar que não existe subordinação nessa atividade, se está presente sim a dependência, a ingerência dessa plataforma na atividade, no padrão, no modo que é executado essa atividade de transporte? Isso nos leva a concluir que, diferentemente do que foi alegado na defesa da Uber nesses processos, de que ela não explora a atividade de transporte e sim que ela explora a atividade do aplicativo, não é verdade. A atividade econômica dela não é a exploração do aplicativo. A atividade econômica dela é o transporte. Tendo em vista que ela tira o seu excedente, ou seja, ela tira a sua mais-valia justamente da atividade realizada pelo motorista. Ou seja, não posso admitir como razoável as teses que entendem que não há subordinação, por exemplo, aplicando a parasubordinação do direito italiano, que corresponderia não a um empregado, mas sim a um trabalhador que age em uma forma de cooperação com a empresa. Não é subordinação. O trabalhador depende da empresa para a sua subsistência, ou seja, é o velho e clássico capitalismo. Eu tenho de um lado uma empresa que detém os meios de produção, ou seja, detém o capital para a exploração de uma atividade econômica, e eu tenho de outro lado um trabalhador que não tem nada mais do que o seu trabalho
para a sua subsistência. Então não é para subordinação, não é cooperação, é trabalho, é emprego em todos os seus requisitos. Além disso, também verifiquei algumas teses que dizem que seria um trabalhador numa zona cinzenta. Então, nós teríamos que criar uma nova modalidade de trabalhador. Que o motorista, por exemplo, da Uber não seria nem empregado e nem trabalhador autônomo. Nós teríamos que criar a figura de um trabalhador independente. Mas independente de que forma, se nós vimos que todas as circunstâncias da subordinação estão presentes, ora, há muito tempo o direito do trabalho abandonou a ideia de subordinação do Fordismo, Taylorismo, que é aquele empregado que está sobre os olhos diretamente do empregador ou do seu superior hierárquico, que cumpre necessariamente uma jornada de trabalho, que tem o controle parcelar da sua atividade, aquele trabalhador mecanizado que não se envolve com a sua atividade econômica. Há muito tempo nós superamos essa figura. O próprio artigo 6º da CLT define que a atividade prestada fora do estabelecimento ou por meios tecnológicos, elas não diferem da subordinação daquele empregado que trabalha no estabelecimento da empresa. Então, há muito tempo nós já abandonamos esse conceito de subordinação. Além disso, o que nós podemos comparar é aquela subordinação do toyotismo, que seria aquele empregado que se envolve, que doa até a alma dele para o capital, para o empregador, se identificando como empreendedor e não como classe trabalhadora, mas que ainda é empregado. Hoje nós vamos para uma ideia de subordinação programada. Esse é o termo, uma subordinação programada. O Alain Soupiot, ele traz muito claro isso na obra dele, quando diz que não é aquela subordinação sob os olhos do empregador direta, mas é uma subordinação sutil, mascarada, mas ainda é subordinação, ainda é dependência, ainda é controle. E é programado por quê? Porque, veja, usando o termo técnico que seria programado pelos algoritmos, ou seja, eu tenho o input, que seria estabelecer o padrão dessa atividade, não pode cair fora desse padrão, e eu tenho o output, que seria o resultado esperado e já programado para aquela atividade. Ou seja, se o trabalhador não obedece àquele padrão e não obedece e não atinge aquele resultado esperado, ele é desligado. Ou seja, é subordinação. Não é uma outra forma de subordinação, senão a subordinação presente na relação de emprego. E, portanto, e aqui eu já vou para a conclusão do nosso raciocínio, do nosso debate, nós temos que rever, discutir aquela decisão do STJ que diz que se quer é trabalho, se quer relação de trabalho, porque eu não posso conceber, e nós juristas não podemos conceber o trabalho humano que não seja regido pelo direito do trabalho. Não é possível conceber. Por quê? Porque senão eu terei uma multidão de pessoas totalmente desprovidas de qualquer condição social, de qualquer garantia de direito fundamental, ou seja, nós não vamos revogar expressamente o artigo 6º e 7º da Constituição Federal, mas tacitamente nós vamos atuar até de forma a esvaziar o conteúdo desses direitos sociais. Portanto, não há outra forma de garantir esses trabalhadores que, sim, trabalham em uma nova modalidade, uma nova racionalidade, que deixa de ser a racionalidade de justiça social para ser a racionalidade econômica de eficiência a qualquer custo, e nós sabemos que esse a qualquer custo é a custo do trabalhador. Nós não podemos fugir da tutela desses indivíduos que trabalham do direito do trabalho. Não pode ser pelo direito civil, tem que ser porque é trabalho humano. Precisarem de material ou trocar alguma ideia, e até uma próxima.